Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Está entrando aí agora a Vitória. Seja bem-vinda, Vitória, bom dia. Está entrando aí também a Liliane. Bom dia, Liliane, seja bem-vinda. E nós vamos, então, iniciar a nossa conversa de hoje. Ok? A nossa aula de hoje, que será uma reposição daquelas aulas do início do ano, que nós acabamos, né, perdendo aí, e vamos repor um pouco hoje. Então, vamos lá. Muito bem. Hoje, pessoal, nós vamos conversar a respeito de um tema muito bacana e complexo, né, que é a origem do universo e a origem do sistema solar. Beleza? Então, preparem-se para ouvir um bocado de confusão aí, um pouco de temas controversos, né? E quando alguém quiser fazer alguma consideração, por favor, abra o microfone e peça a palavra. Ok? Bom, então vamos em frente, né? Para falar sobre a origem do universo, inevitavelmente eu quero alertá-los que nós veremos a visão do ponto, né, científico. Abordaremos aí algumas poucas considerações da visão religiosa, que é inevitável, né? Mas nós vamos basicamente nos centrar aqui hoje na visão científica da origem do universo e da origem do sistema solar. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiro, para tratar da origem do universo, a gente tem que abordar as seguintes teorias, né? Nós temos aí, né, sobre a origem do universo, a hipótese criacionista, ok? A hipótese científica hoje do Big Bang, a hipótese também mais recente, retomada de uma ideia antiga, que é do universo oscilante, e outras várias ideias sobre a criação do universo. Hoje, nós vamos nos ater, nós vamos nos centrar aqui a nossa conversa nesses três primeiros temas, nessas três primeiras hipóteses, tá certo? Bom, então, a primeira hipótese que a gente tem para a origem do universo é a hipótese criacionista, né? Aquela que a gente encontra no capítulo 1 da Bíblia, intitulado de Gênesis. De acordo com essa hipótese, que é fundamentada na crença religiosa, nós temos que o Criador, que é chamado de Deus, né? Ele deu origem a todo o universo a partir do nada. Como diz lá na linguagem da Bíblia, né? Disse Deus, faça-se a luz, e a luz se fez. E ele viu que a luz era boa e continuou assim a sua criação. Nessa hipótese criacionista, acho que todos conhecem muito bem, o homem, o ser humano, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o homem, o ser humano, desde a criação do universo por Deus até a época atual, ele deveria ser um ser que não evoluísse, ele deveria ser um ser constante. Portanto, isso bateria de frente com a hipótese, né, evolucionista de Darwin. E aí a gente sabe que essa teoria da evolução das espécies de Darwin, elas têm muitas evidências que corroboram
essa hipótese desse grande cientista. Então, ou a teoria de Darwin está errada, ou a hipótese criacionista, né, tem alguma inconsistência nela. A princípio, a gente descarta, por enquanto, né, a teoria criacionista, que é muito simples e, além do mais, ela é constituída por uma linguagem, digamos assim, poética, que fosse entendida por todos daquela época na qual a Bíblia foi escrita, né? Então, a gente pensa que talvez, de fato, a criação do universo não tenha sido exatamente como foi narrado lá no capítulo 1 do Gênesis, tá certo? Caso tivesse sido assim, nós teríamos um universo imutável, constante, e que sofresse apenas as intervenções do Criador, que seria, no caso, a personalificação, né, de Deus, tá certo? Ô, pessoal, essa hipótese, né, ela é bonita, é aquela que a maioria de nós conhece desde criança e que nos é passada pelos nossos pais, pelos nossos antepassados. Mas ela tem essas inconsistências, né? Ela não está de acordo com a teoria da evolução das espécies de Darwin e nem está de acordo com as mudanças que acontecem no nosso mundo ainda hoje, no dia a dia. Tá certo? Então, o que acontece? Para tentar encaixar a teoria, essa hipótese criacionista, e encaixar dentro dela a teoria da evolução das espécies de Darwin e a teoria da modificação, né, da própria crosta terrestre, que tem evoluído desde o passado, foi sugerida uma nova teoria. Essa teoria é a chamada teoria do criacionismo científico. A tentativa é você encaixar a evolução das espécies e a evolução natural de tudo que existe dentro da hipótese de que haja um criador, tá certo? Então, no criacionismo científico, admite-se que o criador, que não é chamado de Deus, mas é chamado apenas, né, de princípio inteligente, esse criador teria criado as espécies para que elas evoluíssem com o tempo. E aí, isso abrangeria, né, não só os seres vivos, mas toda a natureza. Então, esse criador teria formulado regras e criado um universo que evoluísse seguindo essas regras. Esse conjunto de regras que seria obedecido durante a evolução do universo é o que nós chamamos aí, né, eu destaquei, de design inteligente. Ok? Então, o criacionismo científico, ele admite que há um criador, há um princípio para todas as coisas, tá certo? Mas que todas as coisas foram criadas simples, para que se desenvolvessem através de regras fundamentais, que são as leis da natureza. Tá ok? Então, a diferença entre o criacionismo religioso e o criacionismo científico é essa, é que o criacionismo científico, ele abraça a evolução que acontece na natureza e que leva o universo até hoje a ser o que ele é, tá certo? Bom, mas tanto o criacionismo religioso quanto o criacionismo científico, eles deixam uma lacuna, uma pergunta que é muito difícil de ser respondida.
e é a seguinte, né? Se houve um criador, de onde que ele criou esse universo? Ele usou o quê para criar esse universo? Qual foi o momento inicial de criação do universo? Tentando responder essa pergunta, foi elaborada uma teoria que hoje nós chamamos de teoria do Big Bang, tá certo? E nós vamos falar a respeito dessa teoria. Só que antes do Big Bang, o que o pessoal sugeriu? Sugeriu o seguinte: olha só, a ideia é que o universo em si não teve um começo, não teve um início. Ele, a princípio, ele surge, evolui, depois ele colapsa, ou seja, ele começa a se autodestruir, e aí ele se destrói completamente. Acaba o universo. Desse fim, inicia-se um outro universo. Então, nasce o universo, mais uma vez, ele evolui, cresce até um máximo, depois ele começa a se autodestruir, e aí ele vai se destruindo até que ele acaba. Automaticamente, quando ele acaba, nasce novamente um outro universo, ele evolui, ou seja, você tem um universo que sempre existiu e que ele nasce, evolui, morre. Depois nasce de novo, evolui e morre. Essa ideia foi sugerida muito no passado e era para suprir, né, a lacuna que existia de o primeiro momento. Qual que seria o primeiro momento? Na impossibilidade de responder essa pergunta, sugeriram que o universo seria oscilante, tá certo? Um detalhe interessante é que esta ideia do universo oscilante, ela voltou, ela está de volta, graças às descobertas, né, do telescópio espacial James Webb. Beleza? Bom, então, a gente teria, né, algo mais ou menos parecido com isso que está aí, ó. O universo oscilante teria um início, que hoje é chamado de Big Bang, aí ele teria um crescimento, depois ele decairia e morreria. A morte do universo, ela não é chamada de Big Bang, ela é chamada de Big Crunch, grande colapso, tá ok? Depois de um Big Crunch, acontece um novo nascimento, que seria o Big Bang, e aí o universo iniciaria um outro ciclo até chegar no novo Big Crunch. Ou seja, ele deixaria de existir para nascer mais uma vez. Isso faria o universo ser eterno. Nunca teria um início, nunca teria, portanto, um fim. Vale ressaltar aqui, pessoal, que cada vez que o universo renasce nessa hipótese oscilante, não quer dizer que tudo que aconteceu no ciclo anterior vai acontecer de novo no ciclo seguinte. Ou seja, não quer dizer que nós vamos ter dinossauro de novo, ser humano de novo, eu de novo, você de novo, que nós vamos fazer tudo isso que nós estamos fazendo de novo, tá certo? Seria um universo novo, com uma nova história, ok? Portanto, absolutamente diferente daquele que existia num ciclo anterior e que irá existir em um ciclo futuro. Essa hipótese do universo oscilante cativa um número considerável de pessoas relacionadas aí, né, à ciência. Tá ok? Bom, porém, essa hipótese
também ela tem algumas lacunas. Que lacunas seriam essas? A primeira delas seria a seguinte: se o universo morre para depois renascer, o universo que nasce tem que preservar alguma coisa daquele universo que morreu. Alguma informação tem que ser preservada. E essa informação, pessoal, ela não existe. Pelo menos nunca foi detectada de forma nenhuma. Tá certo? Tudo que existe nesse universo hoje faz parte dele, sempre fez parte dele, desde que ele foi criado. Tá certo? Então, a princípio, tudo indica que não houve um universo anterior. Tá certo? E aí, para tirar essas inconsistências, foi sugerida a hipótese que nós temos hoje, que é a hipótese proposta por um cientista chamado Georges Lemaitre, um francês, tá? Que tem como fundamento a teoria da relatividade de Albert Einstein. Beleza? Bom, mas a gente não pode propor uma teoria do nada. A gente não pode simplesmente chegar, olha, eu acho que o universo surgiu assim. E aí acreditar que todo mundo vai aceitar isso. Até porque, até hoje, se vocês perguntarem para a rua fora, saírem perguntando pessoas de forma aleatória, eu garanto para vocês que a maioria das pessoas que vocês perguntarem como nasceu o universo, de onde nós viemos, a maioria vai responder: nós fomos criados por Deus, sua imagem e semelhança, de acordo com o que está descrito lá na Bíblia. Tá certo? Então, era necessário criar uma hipótese que fosse consistente, que fosse fundamentada na ciência moderna, na física moderna, na química moderna, na biologia moderna, ou seja, em tudo que nós conhecemos hoje em dia, na matemática atual principalmente. Então, essa hipótese de Georges Lemaitre, ela foi proposta, e desde que ela foi proposta lá no início desse século passado, ela vem passando por testes para ver se ela é consistente, se ela pode ser aceita ou não. Pessoal, importante, na ciência não existe uma hipótese verdadeira. Existe uma hipótese que é mais provável e que é mais corroborada por um maior número de observações consistentes com todos os ramos da ciência que existem. Então, por exemplo, quando você pega a hipótese criacionista religiosa, ela não é consistente com a ciência moderna. Quando você pega o criacionismo científico ou a hipótese oscilante do universo, elas são até que aceitam algumas coisas, né, que são pregadas pela ciência moderna, mas outras, elas são absolutamente refutadas. Agora, a teoria do Big Bang não quer dizer que ela é correta, não quer dizer que ela está certa, mas ela é a teoria que atualmente é aquela que mais resiste aos testes aos quais ela é imposta. Então, quando a gente pega a física moderna, a química moderna, como eu já disse para vocês, tudo que a gente tem nestas ciências são consistentes com a teoria do Big Bang. Tá ok? E eu vou mostrar aqui para vocês agora algumas destas consistências que tornam a teoria do Big Bang uma das mais robustas para a explicação da origem do universo. Tá ok? Então, primeiro, o que é o Big Bang? Né? O Big Bang, como o próprio nome diz, quando você traduz essa palavra Big Bang, quer dizer grande estrondo, grande explosão.
A ideia de Lemaitre é que o universo nasceu de uma grande explosão, tá certo? E essa teoria, ela, como eu disse para vocês, desde a sua proposição, ela vem passando por testes. Um dos testes é esse que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá certo? Bom, ontem nós olhamos o céu. Eu não pude mostrar para vocês um astro, porque ele ainda não está visível nessa época do ano. Mas esse astro, ele está próximo à Via Láctea. Prestem atenção aí nesta imagem que eu estou apresentando, tá? Isso aqui é uma imagem, tá, do céu, onde a gente consegue, seguindo aí com o mouse, tá? Eu estou passando o mouse aqui numa região dessa imagem, que é a Via Láctea. Próximo à Via Láctea, existem várias nuvens de gás e poeira, como aquelas que eu tentei mostrar a vocês ontem, e que, devido à limitação da visão humana, nem todo mundo conseguiu contemplar. Aí eu mandei hoje, né, até uma foto lá no grupo, para a gente poder ver qual é o aspecto daquela nuvem que nós olhamos ontem, a nebulosa de Órion. Então, esta seta amarela que eu coloquei aqui na imagem está apontando para uma nebulosa, para um astro de aspecto nebuloso que existe próximo à nossa Via Láctea, tá certo? O caminho do leite. Essa nebulosa é um cara chamado Edwin Hubble. Ele se interessou por ela e começou a estudá-la. Essa nebulosa ela é chamada de nebulosa de Andrômeda, porque ela se localiza na constelação de Andrômeda, tá ok? Então, ao analisar esta nebulosa, o nosso amigo Edwin Hubble, ele verificou que essa nebulosa, ela era muito maior do que ela parecia ser. E aí o que acontece é outra coisa, é que ela parecia estar muito longe, mas muito longe, tão longe que ela estaria fora do que hoje nós conhecemos como nossa galáxia, como nossa casa. Na verdade, a primeira hipótese de Hubble é que essa nebulosa de Andrômeda, que agora eu coloquei aí, né, uma imagem melhor para vocês poderem contemplar, essa nebulosa de Andrômeda era outra galáxia, era outro astro, era outro corpo celeste que era constituído por bilhões de estrelas, como é o que acontece com a nossa galáxia. Então, analisando esta galáxia, o Edwin Hubble, vocês têm aí a foto do Hubble, e aqui na mão dele uma foto da galáxia de Andrômeda, e ele então analisou a luz que vinha dessa galáxia. Por favor, pessoal, vamos lembrar que em astronomia, né, o importante para um astrônomo é a luz que os astros emitem. A astronomia, ela capta essa luz e analisa essa luz, seja através da visão, pela observação direta, ou seja através de instrumentos que analisam a composição da luz, que analisam as frequências da luz, que analisam os comprimentos de onda da luz. Ou seja, a astronomia, ela disseca completamente a luz para analisar a luz que é emitida por um objeto. O Hubble fez isso. Foi o trabalho da vida dele. Então, o que ele fez? Ele pegou essa galáxia, essa nebulosa, e estudou-a a fundo. E aí ele descobriu algumas coisas. Primeiro, que essa galáxia era, de fato, um corpo que está muito distante de nós. Para ser mais exato, essa galáxia, a nebulosa de Andrômeda,
ou a galáxia de Andrômeda, ela está localizada a uma distância de, acreditem se quiser, 2 bilhões de anos-luz de nós. Isso quer dizer que a luz que nós estamos recebendo dela saiu da galáxia há 2 bilhões de anos no passado. Essa distância é tão grande, mas tão grande, que esse corpo não poderia ser considerado um vizinho nosso, não poderia ser considerado como parte da nossa vizinhança, ou seja, como parte da nossa galáxia. Portanto, Hubble, de fato, classificou essa nebulosa como uma galáxia. Rapidamente falando, uma galáxia é um conjunto com bilhões de estrelas, nuvens de gás, nebulosas em geral. Nós temos sistemas solares, planetas e tudo aquilo que a gente pensar que tenha no universo. Tudo está dentro de uma galáxia. Tá ok? Muito bem. Então, o Hubble analisou a luz dessa nebulosa de Andrômeda, ou da galáxia de Andrômeda, e viu que quando se decompõe essa luz, como fez Isaac Newton, né? Quando ele descobriu que a luz branca era, na verdade, composta por todas as cores, o Edwin Hubble, ele pegou a luz da galáxia de Andrômeda, ok? E decompôs essa luz. Quando ele decompôs a luz da galáxia de Andrômeda, obviamente, ele enxergou a figura do arco-íris. As cores que nós encontramos, por exemplo, quando a gente reflete a luz num CD, né? Ou quando você olha o dia chuvoso e vê lá o arco-íris no céu. Nós conseguimos encontrar todas as cores, todas as frequências e todos os comprimentos de onda de luz que formam a luz branca. Mas ele achou uns negócios no meio dessa luz. O que acontece? Se a gente pegar, por exemplo, a luz de uma lâmpada e refleti-la num CD, nós vamos enxergar todas essas cores que vocês estão vendo aí. Tá certo? Quando Hubble pegou a luz da galáxia e decompôs essa luz, ele identificou nesta luz algumas falhas, algumas linhas escuras, como vocês podem ver aqui embaixo. Essas linhas escuras, tá ok? São aquilo que nós chamamos hoje de linhas de Fraunhofer. Esse cara que aparece aí na foto, o Joseph von Fraunhofer, o que ele fez? Ele pegou o seguinte, olha só que bacana. Se você pegar a luz de uma lâmpada, ok? E decompor a luz emitida por uma lâmpada, você consegue encontrar todas as cores do arco-íris. Beleza? Uma lâmpada comum. Uma lâmpada dessa de casa. Tá ok? Agora, se você pegar uma lâmpada feita de gás, uma lâmpada de qualquer tipo de gás, as lâmpadas de gás, elas emitem luz quando a gente aquece o gás e esse gás aquecido passa a brilhar, portanto, emitir luz. O Joseph von Fraunhofer, ele pegou a luz emitida por um gás aquecido, por uma lâmpada de gás quente, e passou essa luz por um prisma, decompondo essa luz, esperando encontrar o espectro colorido que nós temos aqui. Ó. Ou seja, ele esperou enxergar todas as cores do arco-íris. Mas ele não conseguiu enxergar todas as cores do arco-íris.
quando ele pegou uma lâmpada de gás quente e decompôs a luz da lâmpada através de um prisma, ao invés dele enxergar todas as cores, ou seja, ao invés dele enxergar um espectro contínuo constituído de todas as cores, ele enxergou apenas linhas de algumas cores. Então ele percebeu que um gás quente, ele emite luz, mas ele não emite todas as cores. Portanto, ele não emite todas as frequências e não emite todos os comprimentos de onda. Essas cores emitidas por um gás aquecido, ou seja, as frequências de luz emitidas por um gás aquecido, a gente chama hoje, em homenagem a ele, de espectro de Fraunhofer. Quando o gás é quente, ele emite luz. Então, a gente tem o que a gente chama de espectro de emissão. Tá ok? O espectro de emissão é aquele que o gás emite quando aquecido. O Fraunhofer, ele achou que isso poderia ser alguma propriedade química do gás, alguma coisa que interferisse na emissão da luz. Então, ele pensou que poderia ser causada pelo processo de aquecimento do gás. E aí, então, ele começou a testar também gases frios. Só que gases frios não emitem luz. Então, o que ele fez? Ele pegou uma lâmpada, uma fonte luminosa, e colocou na frente da fonte luminosa uma porção, um recipiente contendo um gás frio. E aí, ao analisar a luz que atravessava o gás frio, decompondo essa luz, o que ele percebeu? Ele percebeu que o espectro contínuo também não aparecia. Apareciam linhas escuras. Essas linhas escuras, elas mostram para a gente que quando a luz da lâmpada passa pelo gás, o gás consegue absorver, reter algumas frequências da luz, alguns comprimentos de onda da luz. E aí ele percebeu que as linhas escuras de um gás eram as mesmas linhas claras do mesmo gás quando o gás era aquecido e passava a emitir luz. Então, olha só, se você pega um gás e aquece ele, ele só emite algumas frequências de luz. Se você pega o mesmo gás e passa luz através dele, esse gás frio consegue absorver as mesmas frequências e os mesmos comprimentos de onda que ele emite quando ele está aquecido. O Joseph von Fraunhofer percebeu que essas linhas claras emitidas pelo gás quente ou escuras, que são emitidas pelo gás quando ele é atravessado pela luz, essas linhas identificam os elementos químicos que constituem o gás. Pessoal, se vocês pegarem os elementos químicos da tabela periódica, cada um deles emite uma certa quantidade de linhas de cores luminosas, ou seja, cada elemento químico emite um espectro de Fraunhofer que o identifica e que não existem na natureza dois elementos diferentes que emitem as mesmas linhas claras e escuras do espectro de Fraunhofer. Pessoal, usando essa descoberta de Fraunhofer, quando a gente pega
a luz que vem do Sol, a luz que veio da galáxia de Andrômeda, a luz que vem de qualquer astro, se a gente identificar essas linhas escuras que aparecem no espectro da luz, essas linhas que estão aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da imagem, que eu estou passando o mouse, e que mesmo quem está de celular aí consegue ver, essas linhas escuras são as identidades dos elementos químicos que existem no astro que está emitindo a luz. Então, se eu pego a luz do Sol, decomponho ela, vejo essas linhas escuras e identifico essas linhas escuras, eu consigo saber todos os elementos químicos que existem no Sol. É desta maneira, através da análise das linhas de Fraunhofer, que a gente consegue identificar de que as estrelas, os planetas, os asteroides, de que tudo é feito. Entenderam a ideia? Então, quando o Edwin Hubble pegou a luz da galáxia de Andrômeda e decompôs essa luz, ele enxergou esse espectro de Fraunhofer, essas linhas de Fraunhofer. Tá certo? Agora, essas linhas, elas são interessantes porque elas sofrem um fenômeno que acontece com quaisquer ondas. E esse fenômeno eu vou mostrá-lo aqui para vocês agora, tá? É um fenômeno que a gente chama de efeito Doppler, tá bom? Então, quando o Edwin Hubble pegou a luz da galáxia de Andrômeda, decompôs a luz da galáxia de Andrômeda e enxergou as linhas de Fraunhofer, ele começou a estudar quais eram os elementos químicos, quais deveriam ser os elementos químicos identificados naquele espectro da luz da galáxia de Andrômeda que ele estava decompondo. Para fazer essa decomposição, o Edwin Hubble ele utilizou um telescópio gigantesco, que é chamado de telescópio de Monte Palomar. Vou mostrar para vocês já já uma imagem dele aqui. Ok? Bom, o que acontece com as linhas de Fraunhofer que chamou demais, mais demais a atenção do Hubble? Eu não sei se vocês já assistiram corridas de Fórmula 1, né? Eu vou parar com a apresentação aqui um pouquinho para me copiar esse endereço. E olha só, esse, pessoal, é um vídeo de um trecho de uma corrida de Fórmula 1, ok? Eu vou adiantar aqui porque eu preciso da parte que interessa. O que nós vamos observar aqui? Todo mundo está vendo aqui nesse vídeo, né? A pista onde acontece a corrida de Fórmula 1, ou seja, a pista do autódromo. Galera, eu vou pedir para vocês prestarem atenção no som que é emitido pelos carros de Fórmula 1, na hora que eles estão vindo e depois que eles passam por esse trecho de pista. Vale lembrar que o motor do carro de Fórmula 1, ele é o mesmo, e ele está girando na mesma velocidade o tempo todo. Então, ele vai estar sempre emitindo o mesmo som. Então, se a gente chegar perto do motor de um carro de Fórmula 1 com ele ligado, nós vamos ouvir um som constante. Mas prestem atenção no vídeo rapidamente, tá ok? Eu vou soltar o vídeo aqui, ó. Escutem. Ó, já vem o carro. Já vem o carro. Já vem o carro. Aí.
Vocês conseguiram ouvir? Acho que deu, né? Alguém me responde aí, por favor? Sim. Deu para ouvir? Sim. O que Deu acontece? para ouvir de Obrigado, boa. viu, Ian? Olha o que acontece. Vocês viram o barulho do carro de corrida? Na hora que ele vem, ele é bem fininho. E depois que ele passa, ele engrossa. Ele faz assim... Iam, iam, não é? Pessoal, essa mudança de som, ela é o que a gente chama de efeito Doppler. O som começa fino, agudo, e depois ele passa a ser mais grosso, mais grave. Isso é uma mudança que acontece no som por causa do movimento do carro de corrida. É a mesma coisa que você vê quando vem uma ambulância, né? E ela vem com a sirene tocando de um jeito, e depois que ela passa, parece que a sirene mudou, tá certo? Que a sirene mudou o som completamente. Essa mudança do som, causada pelo movimento, é o que nós chamamos de efeito Doppler. Tá ok? Agora, o que acontece? Os físicos descobriram, tá ok? Que o efeito Doppler, ele não acontece só com o som. Ele acontece também com a luz, tá ok? E aí, o que acontece? Se você pegar uma fonte de ondas luminosas, se você pegar uma lâmpada que emite uma determinada cor de luz, e você colocar essa fonte luminosa em movimento, cara, você consegue trocar a cor da luz. Cuidado com o que eu estou dizendo. Cuidado com o que eu estou dizendo. O que acontece? Você teria, por exemplo, uma lâmpada que emite amarelo. Se você colocar ela em movimento, ela pode dar a impressão de que você não vê mais o amarelo, mas é uma outra cor, ou mais alaranjado, ou mais esverdeado. Essa mudança aparente na frequência, devido ao movimento, é o efeito Doppler. Só que ele é mais do que isso. Quando nós temos luz e nós temos uma fonte luminosa em movimento, principalmente se essa fonte luminosa for um gás, cara, além de a gente perceber uma pequena alteração na coloração, quando você pega uma fonte luminosa, põe ela em movimento, além dela parecer alterar a sua luz, a cor da sua luz, olha o que acontece aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Isso é o espectro desse corpo luminoso. Reparem bem para vocês poderem ver. Vocês veem que à medida que esse corpo se move, a hora que ele se aproxima ou a hora que ele se afasta de quem? Vamos imaginar que isso aqui é uma estrela que está girando em um ponto do espaço. Vai ter uma certa hora que essa estrela está vindo na direção da Terra, vai ter uma certa hora que ela está indo, se afastando da Terra. O afastar e o aproximar altera a frequência da luz emitida pela estrela, altera o comprimento da onda de luz emitida pela estrela e provoca outra alteração. Olha as linhas de Fraunhofer, que são essas linhas escuras dentro do espectro colorido aqui, ó, dessa estrela. Se vocês ouvirem, prestem atenção, vocês vão ver que na hora que a estrela se afasta, na hora que a estrela se aproxima, essas linhas ora vão para um lado, ora vão para o outro. Se a gente ficar aqui mais tempo olhando para isso, a gente vai perceber o seguinte: na hora que a estrela aproxima da Terra, as linhas andam para o azul. Na hora que vai para o afasta, elas andam para o vermelho. Ó, aproxima azul, afasta vermelho.
Na hora que a estrela afasta, as linhas correm para o vermelho. Na hora que a estrela se aproxima, essas linhas andam para o lado do azul. Então, afasta vermelho, aproxima, vai para o azul. Afasta, vai para o vermelho, aproxima, vai para o azul. Bom, vamos parar com isso, que já está chato, né? Então, o que os físicos perceberam? Que quando a luz sofre efeito Doppler, as linhas de Fraunhofer sofrem o que a gente chama de desvio para o vermelho ou desvio para o azul. O desvio para o vermelho, ele sempre acontece quando as linhas de Fraunhofer se deslocam para o lado do vermelho do espectro. E isso indica que a fonte luminosa se afasta de nós. Quando ocorre o desvio para o azul, essas linhas de Fraunhofer, elas andam para o lado aqui, ó, da cor azul da luz. E isso acontece quando o astro está se aproximando de nós. Então, quando você pega um telescópio e observa um astro no céu, se ele estiver aproximando da Terra, nós vamos ter que as linhas de Fraunhofer vão estar desviadas, vão estar deslocadas para esse lado do vermelho. E se o objeto se afastar de nós, essas linhas de Fraunhofer vão estar deslocadas para o lado do azul. Cara, o que isso tem a ver com Big Bang? Calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá agora. Olha só, o que o Hubble percebeu? Então, saca só. Se uma fonte luminosa se afasta de nós, a luz emitida por ela vai se tornar mais avermelhada. Se ela se aproxima de nós, ela vai se tornar uma luz mais azulada. Então, olha, vermelho afasta, azul aproxima. Olhando as galáxias, depois que o Hubble descobriu que Andrômeda era uma galáxia, ele percebeu que existia no universo outras tantas galáxias, um número gigantesco de galáxias. E ele começou a analisar a luz dessas outras tantas galáxias. E aí, quando ele analisou o espectro da luz dessas galáxias, ele percebeu que todas elas haviam ou apresentado, ou elas todas apresentam, desvio para o vermelho. Qualquer galáxia que ela apontasse o telescópio no espaço, para qualquer lado que ela apontasse o telescópio, toda galáxia que ela enxergasse, analisando a luz dela, ela apresentava desvio para o vermelho. Hubble, então, concluiu o óbvio. Se todo astro distante que está fora da Via Láctea, analisando a luz dele, a gente observa o desvio para o vermelho, é possível concluir que todos esses astros estão se afastando de nós. Ou seja, todos os astros estão se afastando uns dos outros. Tá certo? O que significa isso? Que se os astros estão se afastando, significa que o universo está crescendo. Ou seja, que o universo está se expandindo. E no futuro, ele estará maior do que ele é hoje. Tá beleza? Então, o Hubble descobriu que todos os astros, todas as galáxias que existem no universo, estão se afastando de nós. Estão se afastando umas das outras. E aí, ele então propôs uma lei que é chamada hoje de Lei de Hubble, que é exatamente isso que eu disse para vocês. Como todas as galáxias sofrem desvio para o vermelho, as galáxias se afastam de nós. O universo está em expansão e o Hubble, então, conseguiu calcular
a velocidade de expansão do universo. Tá certo? Então, nós sabemos hoje de que maneira que o universo está crescendo. E, pessoal, ele está crescendo. Ele está crescendo, ele está se expandindo. Aí, quando Hubble propôs que o universo está se expandindo, surgiu um cara chamado Georges Lemaitre. O que ele pensou? Espera aí, vamos à cabeça. Vamos à cabeça. Vamos lá na lei de Hubble. Se o universo tem expansão, e quanto mais longe um objeto está, mais rápido ele se move, então, se a gente inverter o tempo, ao invés do universo estar expandindo, se a gente inverte o tempo, o universo estaria se contraindo. Isso quer dizer que se ele fosse contraindo, vai chegar num momento no passado em que tudo que existe no universo estaria no mesmo lugar, estaria em um mesmo ponto. Desse ponto teria nascido o universo. Só que se você pegar tudo que existe no universo e colocar no mesmo ponto, a pressão, a densidade e a temperatura seriam infinitos. E com valores infinitos, esse ponto não se suportaria. E esse ponto, então, viria a explodir. Pimba! Eis aí a teoria do Big Bang, confirmada automaticamente pelas descobertas do senhor Edwin Hubble, através do efeito Doppler e através do espectro de Fraunhofer, também do efeito Doppler. Beleza? Então, pessoal, existe um fundamento coeso para propor que o universo nasceu de uma explosão, graças a essa descoberta do senhor Edwin Hubble. Agora, nesse exato momento, existem astrônomos do mundo inteiro medindo e conferindo as medidas de Hubble. E todas as medições atuais, com os telescópios modernos, com telescópios espaciais, confirmam as observações de Hubble. O universo está expandindo. Logo, no passado, ele esteve reunido. Ele nasceu, de fato, de uma explosão. Está aí a fundamentação científica coesa, forte, que sustenta ainda hoje a teoria do Big Bang. Beleza? É isso que sustenta a teoria do Big Bang. Agora, isso aqui eu volto depois. Georges Lemaitre propôs que, então, que o universo nasceu de uma explosão. Alexander Freeman e George Gamow procuraram nas equações matemáticas da relatividade a sustentação para esta hipótese. E esta sustentação existe. A teoria da relatividade, formulada por Albert Einstein, confirma e suporta, fundamenta a teoria do Big Bang. Tá ok? Ela é tão bem fundamentada, mas tão bem fundamentada, que a Igreja a reconhece atualmente como sendo a teoria que explica, de fato, como Deus, não pode tirar a figura do Criador, né? Como Deus operou para criar o universo. Então, aquela narrativa, toda aquela poesia narrada lá no Gênesis está em consonância com a teoria do Big Bang. Até se você voltar no primeiro capítulo da Gênesis, você vai ver: disse Deus, faça-se a luz, e a luz se fez. Ou haja a luz e houve a luz. E o que é uma gigantesca explosão?
é o nascimento da luz. Então, a teoria do Big Bang científica não é mais repudiada pela hipótese criacionista religiosa. As duas estão de mãos dadas, mas há algumas inconsistências que estão sendo quebradas com o desenvolvimento atual da ciência. Ok? Bom, então aqui embaixo eu deixei um gráficozinho só para vocês poderem ver, né? Que depois que aconteceu a explosão, 10 elevado a menos 32 segundos da explosão, aconteceu um fenômeno chamado de inflação cósmica. O universo era pouco maior que um átomo e, de repente, ele cresceu, ele inflou e adquiriu as dimensões muito parecidas com aquelas que ele tem hoje. Ele cresceu assustadoramente. Aproximadamente 1 milésimo de segundo depois da explosão, começaram a surgir os primeiros prótons, as primeiras partículas que compõem o átomo. Tá certo? 1 segundo depois da explosão, nós já tínhamos átomos. E os átomos mais comuns eram aqueles átomos mais simples, ou, mais especificamente, o átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio. O universo, após o seu nascimento, ele virou uma gigantesca bolha, uma gigantesca nuvem de hidrogênio, que é o combustível que alimenta o universo até hoje. 4 bilhões de anos no passado, nós tivemos a formação das galáxias, né? E com a estrutura que elas têm hoje, tá ok? O nascimento delas foi bem antes, mas a estrutura que nós temos hoje, com sistemas solares, planetas, nebulosas, estrelas e aglomerados, nós temos aí a partir de 4 bilhões de anos no passado. Ok? Então, essa teoria do Big Bang é a teoria que nós adquirimos hoje na ciência e que nós aceitamos hoje na ciência como sendo aquela que, a princípio, né, explica a criação do universo. Obviamente, ela dá margem a perguntas, né? Por exemplo, o que acontece? O Big Bang, ele dá origem a tudo, ao tempo, ao espaço, à energia e à matéria. Mas a pergunta que não deixa calar é a seguinte: o que existia antes do Big Bang? O que foi que explodiu? O que existia que continha tudo o que existe no universo hoje e que explodiu para que o universo existisse, né? Então, essa hipótese, ela conta para a gente a história do universo da explosão para cá. Da explosão para cá, a nossa matemática, a nossa física, a nossa química, ou seja, a nossa ciência, concorda e embasa, fundamenta, fortifica a hipótese do Big Bang. Mas antes do Big Bang, antes da explosão, não é possível saber nada, porque tudo que nós sabemos hoje, a gente tira da luz, a gente tira das ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas e a luz que existe no universo hoje nasceram do Big Bang. Antes do Big Bang, nada disso existia. Portanto, não existe informação. Antes do Big Bang, há o nada. Nada, absolutamente nada. Tudo surgiu do Big Bang. Tá certo? Essa é a hipótese. Agora, o que mais que fundamenta o Big Bang? É só a física moderna? É só a matemática? Os cálculos da teoria da relatividade? As observações do Hubble que fundamentam essa importante teoria de criação do universo? Não, não é só isso. Existem mais evidências, tá? Por quê?
Quando você tem, por exemplo, a explosão de um fogos de artifício, esse fogos de artifício ele emite luz e ele emite som. A luz desse fogos de artifício, ela se propaga até o fim do universo. Você se lembra ontem, eu estava com um laser na mão. E aí, na hora que eu apontei o laser para uma estrela, eu falei com alguém perguntou, né? Para onde que essa luz vai? Ela vai para o fim do universo, ela vai percorrer o universo inteiro. Então, da mesma forma que o laser que eu acendi ontem lá na escola vai percorrer todo o universo, significa que a luz que foi criada no Big Bang também deveria ter acompanhado o universo. Deve estar se espalhando pelo universo até hoje, tá certo? E olha, se essa luz existe, ela tem que ser detectada, porque o ser humano consegue detectar qualquer tipo de radiação eletromagnética, tá ok? Então, a aceitação, a grande prova, o grande teste da teoria do Big Bang foi que era necessário descobrir essa luz, tá certo? Pois então, pessoal, não é que um par de físicos chamado Arnold Penzias e Robert Wilson, né? Aí tá, coisa. Tá digitado errado aí, tá? Não tá certo, é Robert Wilson mesmo. O que acontece? Esses caras, na década de 60, na década de 50 e 60, eles estavam tentando melhorar a transmissão de rádio, ok? Por micro-ondas. E aí o que acontece? Como as transmissões de rádio por micro-ondas estavam no começo, havia muito ruído. Pessoal, a micro-ondas é a mesma onda que o nosso celular utiliza para conversar com a torre. Então, a transmissão de informação por celular, a transmissão de sinal de internet pelo celular e até mesmo por rádio se dá através de micro-ondas. A transmissão de via satélite de televisão também é através de micro-ondas. Então, o Wilson e o Penzias, eles estavam aprimorando o sistema de antenas para captar essas micro-ondas na década de 50, 60 e também entrando aí na década de 70. Eles descobriram o seguinte, que por mais que eles melhorassem a transmissão e a recepção de micro-ondas, havia um ruído que eles não conseguiam eliminar. E era um ruído interessante, que o ruído vinha de todo canto que ela apontasse a antena. Então, se ela apontasse a antena para a direção norte, eles ouviam o ruído. Se eles apontassem a antena para a direção sul, se apontassem para o zênite, ou seja, para cima no céu, qualquer lugar que eles apontassem a antena, eles descobriram que tinha esse ruído de micro-ondas. Para não restar dúvida, para vocês terem uma ideia, eles chegaram a pegar essa antena aí que está na imagem atrás deles e contratar pessoas para lavar essa antena por dentro, tirar cocô de pombo, animais, aranha, tirar tudo de dentro dela para que não houvesse desculpas para esse ruído. E assim, quando eles limparam a antena, fizeram o teste com a antena, apontando em todas as direções, detectaram o diacho do ruído. Foi quando, então, eles caíram na real. Esses caras descobriram a luz que foi criada junto com o universo. Aquela luz que foi emitida na hora em que aconteceu o Big Bang. E é por isso que este ruído de micro-ondas podia ser detectado de qualquer direção. Ela era a luz do Big Bang. Esses dois, Arnold Penzias e Robert Wilson, ganharam o Prêmio Nobel em Física por terem descoberto
a luz, que é considerada hoje o barulho visível da criação do universo. O barulho, a luz do Big Bang. De lá para cá, foram mandados satélites para o espaço para analisar essa radiação e confirmar se ela era mesmo a luz criada durante o Big Bang. Pessoal, nós estamos em 2023. Vejam aí, ó, em 1992 subiu o primeiro satélite, chamado de COBE, para analisar essa radiação. Em 2003 teve mais um. Agora, em meados de 2000 para cá, nós temos aí também o James Webb, o Hubble, nós temos o Chandra e outros diversos satélites, telescópios, que analisam essa radiação. E ela parece mesmo, ao que tudo indica, de acordo com todas as teorias, de acordo com a física moderna, tudo indica que ela é mesmo a criação, resíduo da criação do nosso universo. Ok? Então, quando esta radiação foi descoberta, a teoria do Big Bang passou a ser considerada a teoria mais bem aceita para a criação do universo. Ok? E aí nós temos o nosso James Webb, o telescópio espacial mais moderno que tem. Ele é tão moderno, mas tão moderno, que ele detectou recentemente, né, uma coisa que foi a primeira agulhada dada na teoria do Big Bang. Então, para a gente ter em mente, né, agora, para todos os efeitos, o universo nasceu do Big Bang, tá? É a teoria mais bem fundamentada. Aí o James Webb falou, ó, vou submeter o Big Bang a mais um teste. Qual é o teste? O pessoal que opera o James Webb identificou nas fotos do James Webb alguns astros que são galáxias, galáxias que estão distantes demais. Se vocês estiverem lembrados, o Edwin Hubble, ele analisou a luz da galáxia de Andrômeda, que está a 2 bilhões de anos-luz daqui. Estas galáxias aqui estão no limite do universo, que a gente consegue perceber. Que limite é esse? Esse limite do universo é estimado hoje em sua idade, e essa idade está próxima dos 14 bilhões de anos. Essas galáxias que estão mostradas aí nessas fotos têm uma peculiaridade. Elas parecem estar mais distantes do que 14 bilhões de anos-luz. Ou seja, essas galáxias teriam mais idade do que o universo. Elas seriam mais velhas do que o Big Bang. Opa, isso deu uma freada aí na galera, né? Ó, nós vamos ter que dar uma olhada aí no Big Bang, hein? O que acontece? Estão sendo analisadas essas imagens para ver se não há nenhum equívoco na interpretação dos dados. Então, os dados estão sendo revistos, as imagens estão sendo reanalisadas e a teoria do Big Bang, se for confirmado que essas galáxias são mais velhas do que o Big Bang, é necessário reestimar qual é a idade do universo e, então, recalcular, utilizando novos parâmetros, qual é a idade do Big Bang, para a gente ver se isto que foi detectado pelo James Webb vai fundamentar ainda mais a teoria do Big Bang ou vai começar a levantar suspeitas de que ela pode não ser a teoria mais adequada ou que ela, pelo menos, precisa passar por reformulações. Uma das reformulações já está sendo proposta,
E que reformulação é essa? É aquela que resgata a ideia do universo oscilante. Então, nós conseguimos detectar o universo, o nascimento do nosso universo, o Big Bang do universo atual. Se a teoria do universo oscilante casar matematicamente e cientificamente com a teoria do Big Bang, pode ter acontecido de antes do nosso universo ter existido um universo anterior. Mas isso ainda, pessoal, é especulação, porque as duas teorias são inconsistentes. E aí o pessoal da física teórica, os astrofísicos de hoje, estão quebrando a cabeça para resolver este pequeno labirinto que a astronomia e o James Webb construiu recentemente. Tá ok? Beleza? Bom, então, a partir de agora, nós vamos falar da criação do nosso sistema solar. Ou seja, nós vamos pegar o universo ainda jovem, as galáxias começando a se formarem, portanto, um universo cheio, completamente preenchido de gás hidrogênio, para a gente narrar a criação do sistema solar. Só que isso eu vou deixar para a aula de terça-feira, tá ok? Porque o combinado nosso era que a gente ia repor uma aula hoje, tá certo? E uma aula hoje são 1h30, né? Então, de 6h30 até as 8h, que está quase dando 8h. Então, eu vou parar com a aula agora, agradecer a presença de todos, a paciência de todos, de me ouvir contando história, e eu espero que vocês se lembrem aí, né, pelo menos de alguma coisa do que eu disse hoje, sobre as teorias de criação do universo, em especial do Big Bang. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Eu desejo boa noite para todos. Muito obrigado pela presença. Um bom final de semana e um excelente feriado.